Boa noite, irmãos. Graça, paz e saúde sejam sobre as suas vidas e, consequentemente, sobre as suas famílias e ministérios aqui nessa terra. Amém? Há algo que nós precisamos consertar quase que imediatamente na nossa perspectiva bíblico-reformada a respeito de manutenção e trabalho. Uma boa parte de nós, se você fizer uma pesquisa, e eu já fiz essa pesquisa, acredita que nós somos sustentados pelo nosso trabalho. A gente estuda, se forma, trabalha, e aí depois de um mês duro de trabalho, nós temos a justa compensação, ou nem sempre tão justa, pelos nossos esforços. Essa, eu lamento dizer que não é uma ideia da Bíblia. Essa é uma ideia que vem do paganismo, que até está dentro da igreja. Muita gente raciocina dessa maneira, que é sustentada pelos seus empregos, pelos seus trabalhos, pelas suas profissões. Mas esse não é um princípio bíblico. O princípio bíblico é o de que nós somos sustentados por Deus. É Ele quem põe o pão nosso de cada dia na nossa mesa. É Ele quem nos alimenta, é Ele quem nos veste, é Ele quem até nos embeleza. É Ele quem faz o nosso coração feliz. E um coração feliz se reflete num sorriso bonito. Eu costumo dizer que se nós fôssemos condenados pelo próprio Deus, a uma vida de sofrimentos, provações, privações, lutas e dificuldades, por todos os dias da nossa vida, até o dia da nossa morte, ainda assim nós seríamos o povo mais feliz da terra. O irmão falou sobre isso no cântico. Ainda assim nós seríamos o povo mais feliz da terra porque nós temos a maior de todas as bênçãos. Temos a maior de todas as alegrias, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. E isso ninguém pode tirar de nós. Mesmo porque não fomos nós que demos um passo em direção a Deus. Foi Deus quem deu um passo em direção a nós. E isso é algo maravilhoso. Obra do amor de Deus. Tão maravilhoso que o apóstolo Paulo vai virar e vai dizer assim: quem nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus? Será a dor, a tribulação, as lutas, as angústias, os problemas, as dificuldades? Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E louvado seja o Senhor por esse amor tão maravilhoso, que não apenas nos tem transformado, não apenas nos tem sustentado, mas nos tem preservado e, consequentemente, comissionado, para que sejamos enviados pelo próprio Deus ao mundo com uma mensagem de transformação para um mundo que precisa ser transformado. Por isso, bendito seja o Senhor. O texto da nossa meditação nessa noite é sobre missões e, ao mesmo tempo, sobre a Santa Ceia. Para quem nunca pensou, há uma proposta missionária na Santa Ceia. E todas as vezes que nós celebramos a Ceia do Senhor, nós nos comprometemos com Deus em ser o povo missionário dele nessa terra, proclamando Cristo até que ele volte, ou até que celebremos com ele a Santa Ceia, exatamente do jeito que ele disse. Por isso o texto da nossa meditação está lá em Mateus, capítulo 26, do verso 26, do verso 26 até o verso 30, que fala sobre a ceia do Senhor. Mateus 26, de 26 a 30. O primeiro texto a falar sobre, nessa ordem que nós temos, a falar sobre a ceia do Senhor. É claro que cada uma das narrativas da última ceia, dada a importância desse momento, traz uma perspectiva muito própria da ceia do Senhor.
essa ênfase de Mateus, ela é muito específica, porque fala sobre nós e a nossa relação com a Santa Ceia, e fala sobre Cristo e a relação dele com a Santa Ceia. E, consequentemente, fica subentendida aí nesse texto a obra do Senhor no que diz respeito a essa participação especial, da qual nós somos permitidos tomar assento na mesa do Senhor por obra da graça e da misericórdia dele. Diz assim o texto, todos acharam, amém? Diz assim o texto sagrado: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber com novo convosco no reino de meu Pai. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém. Bendito seja o Senhor e bendita seja a palavra do Senhor, que por si só já fala aos nossos corações. Não é verdade? Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Livre-se de tudo aquilo que te impede de estar na presença de Deus integralmente. Eu costumo brincar e dizer que muitas vezes nós agimos como zumbis. Zumbi, o crente zumbi é aquele que o corpo dele está na igreja, mas a mente dele está em outro lugar, o coração dele está em outro lugar. Esse momento é importante demais para permitir que isso aconteça. Concentre-se no Senhor e naquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Esse é o seu tempo com Deus. Esse é o momento mais importante. Nós já falamos com o Senhor através das orações e dos cânticos, e agora é o momento em que o Senhor vai falar conosco, e por isso Ele merece toda a nossa atenção, toda a nossa concentração. E é por isso que, na autoridade do nome de Jesus, nós levamos as nossas mentes e corações cativos à presença e à obediência de Cristo Jesus, para que Ele, apenas Ele, pelo seu Santo Espírito, tenha a primazia de falar às nossas mentes, corações e espíritos, para que Ele nos ensine, para que Ele nos admoeste, para que Ele nos corrija, para que Ele nos edifique e para que nisso tudo Ele e apenas Ele, o Deus eterno, seja glorificado. Senhor, nós estamos na Tua presença. Nós já cantamos e louvamos ao Senhor da melhor maneira que pudemos, refletindo sobre as letras daquilo que usamos para adorar o Senhor, esses cânticos que foram usados para adorar o Senhor na nossa língua, na língua do nosso coração. Nós oramos ao Senhor inúmeras vezes, abrindo para o Senhor o nosso coração, entregando ao Senhor dúvidas, inseguranças, dificuldades, agradecendo pela Tua bênção, pelo Teu cuidado, te adorando, te bendizendo, te glorificando. Foram vários os tipos de orações feitos aqui nessa noite, na Tua casa e na Tua presença. Agora, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra bendita, abençoada e abençoadora. Por isso nós te pedimos que o Senhor mesmo, por instrumentalidade do Teu Santo Espírito, fale, Senhor, aos nossos corações com poder e autoridade.
Ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas e limitações. Muda, Senhor, as nossas convicções. E como o irmão mesmo orou e falou por 2 vezes nesse culto, faz com que a Tua palavra caia no nosso coração como uma boa semente, numa boa terra, e que a Tua palavra na nossa vida produza frutos de transformação. Que sejamos de alguma maneira melhorados, transformados à imagem e semelhança de Cristo Jesus, o nosso modelo de missionário, o nosso exemplo de servo obediente até o fim, o nosso maior alvo de compromisso e comunhão com o Senhor. Por isso, nós te pedimos, ajuda-nos, ó Pai. Nós de nada podemos fazer ou dizer, mas Tu certamente, pela Tua palavra, a instrumentalidade do Teu Santo Espírito, tens muito a nos ensinar. E é isso que nós te pedimos, que sejamos todos nós ensinados pelo Senhor nessa noite, para a glória do Teu nome, hoje e sempre. Amém. Queridos, Jesus, quando faz esse movimento, o movimento da Santa Ceia, ele sabia o quanto era importante se sentar para comer e se relacionar com as pessoas. Aliás, se você perguntar qual é a receita ideal para o ministério transcultural no Oriente, está aqui a receita. É exatamente desse jeito que Jesus fez e fazia, sentando, comendo, bebendo e gastando tempo com as pessoas, tomando parte da vida das pessoas. E à medida em que ele tomava parte da vida das pessoas, ele influenciava as pessoas com esses novos valores e princípios, esses valores do reino, esses princípios que estão estabelecidos desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra do Senhor é uma mera transcrição, é um mero recurso cognitivo para nós, para que nós entendamos um pouco daquilo que Deus tem a nos ensinar em termos de valores e princípios eternos. Muita gente me pergunta, pastor, como é que vai ser o céu? Ora, eu gosto da ideia de céu como uma grande escola dominical, onde todos nós nos assentaremos nos jardins da eternidade e aprenderemos de Jesus por toda a eternidade. Ele que é o mestre por excelência, ele que é o grande professor, ele que é aquele que é a fonte de toda a sabedoria. Não é à toa que João vai começar dizendo o seu evangelho, en arche en ho logos. No princípio era o verbo de Deus, no princípio era o Logos, no princípio era a beleza da sabedoria sobre a forma de uma pessoa. E ele vai dizer, ao longo do 1º capítulo de João, que essa pessoa é Jesus. Nós conhecemos essa pessoa é Jesus. É claro que o pessoal da música vai achar que nós vamos louvar por toda a eternidade, não é verdade? O pessoal que gosta de dormir acha que a gente vai dormir por toda a eternidade. E assim por diante. Cada um tem uma perspectiva de céu, de paraíso, baseado naquilo que ele gosta de fazer. Tem gente que gosta de comer. Eu tenho certeza que, embora não vai ter churrascaria no céu, Deus é perfeitamente capaz de fazer algum tipo de fruto com sabor de bacon, ou de tapioca e assim por diante. Porque a gente sabe que não mais haverá morte, mas a gente confia na criatividade do Senhor nesses assuntos. A vida no Oriente Médio, a vida no Oriente, de uma forma geral, ela se dá muito em torno da mesa. Comer é uma coisa muito sagrada. Comer significa não apenas alimentar o corpo, mas também alimentar os relacionamentos. Comer significa tomar conhecimento da vida daqueles a quem nós amamos e queremos bem. Comer significa ser conhecido e se dar a conhecer através de longas conversas.
É por isso que se come, geralmente na região do Oriente Médio, de uma maneira muito devagar, sem pressa. O dia a dia de uma família do Oriente Médio, especialmente no Oriente Próximo, aquela região do Levante, Síria, Líbano e Iraque, o pai vai trabalhar às 8 horas da manhã e volta lá pelas 15 horas, e aí todo mundo se senta às 16 horas para poder comer juntos. E esse almoço, que é também janta, e um tipo de café da manhã, porque na hora do café da manhã todo mundo comeu alguma coisa rapidamente, os filhos foram para a escola, o pai foi para o trabalho e a mãe foi fazer os afazeres de casa, preparar tudo para quando a família voltasse. É nesse momento que as famílias realmente conversam, se integram, tomam parte, se conhecem de uma maneira muito profunda e até mesmo marcante, algo que a gente não faz. É interessante que no nosso lado do mundo a gente tem esse hábito de almoçar sozinho, né? Outro dia tinha um desses autores de coach que dizia que nós nunca devemos almoçar sozinho, mas que todas as oportunidades de almoçar ou de fazer algum tipo de refeição são também oportunidades de relacionamento e que negócios precisavam ser fechados no contexto do relacionamento. Não é mais, hoje em dia, aceito como suficiente a mera relação de trabalho fria. As pessoas querem algo mais. Elas querem te conhecer para poder comprar de você ou vender para você. Qualquer grande vendedor hoje em dia vai cobrar milhões para te ensinar isso no seminário que Jesus já ensinava nas Sagradas Escrituras no tempo dele. Então, é muito interessante a gente perceber esse texto e o valor que Jesus dá a essa oportunidade de comer e como a vida se dá em torno do comer. A importância desse paradigma do se alimentar, não apenas no Oriente Médio, mas no Oriente como um todo, relacionado a essa questão de comer. E isso é tão sério, se não vejamos, a queda se dá justamente no contexto de comer. A queda poderia ter se dado em inúmeras outras oportunidades ou situações, mas foi justamente associada a um ato de desobediência, ou seja, de comer aquilo que não era para comer, de tomar a decisão errada e comer, consequentemente, a comida errada. E vocês vão perceber que a Bíblia, toda ela fala sobre tomar a decisão certa e tomar a decisão errada. Comer a coisa certa e comer a coisa errada, daquilo que nós nos alimentamos, aquilo que nós botamos para dentro. A Bíblia, toda ela vai falar sobre essa questão da ceia. E como todos nós fomos, consequentemente, incluídos na ceia adâmica. Vocês perceberam a essa altura do campeonato que o mundo inteiro, esses 8 bilhões de pessoas, participam da ceia adâmica. A ceia adâmica é a ceia da morte. A ceia adâmica é a ceia da desobediência. A ceia adâmica é aquela ceia herdada do Jardim do Éden. A ceia adâmica é a ceia da maldição, é a ceia da queda, é a ceia dos olhos abertos para a nudez, é a ceia do desconhecer a Deus. A ceia adâmica tem consequências, as doenças, o envelhecimento e a própria morte. A ceia adâmica trouxe o distanciamento, a ceia adâmica fecha os nossos olhos para realidades espirituais. A ceia adâmica, na ceia adâmica, a nossa confiança piora. Na ceia adâmica, a certeza da injustiça se faz presente. Na ceia adâmica, a falta de paz, isolamento, solidão, dor e morte. Essas são as consequências, algumas das consequências da ceia adâmica. E aí aparece o Senhor Jesus, já de antes da eternidade, antes que houvesse mundo, e inventa um negócio chamado
doutrina da eleição, no qual Ele te escolheu, me escolheu, nos escolheu para a salvação e vida eterna antes mesmo que nós existíssemos. Ou seja, o próprio fato dele te amar lhe trouxe a existência. Tamanho é o amor de Deus por você. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que por te amar, Deus te colocou com o seu pai, com a sua mãe, o seu pai com a sua mãe, o seu avô com a sua avó e assim por diante? Porque senão você não seria você, você seria outra pessoa? Foi por amar a você que Deus fez todas as coisas para que Ele pudesse se relacionar contigo e continuar se relacionando contigo em um processo transformador, em um processo transformativo que começa com a sua conversão e continua por toda a eternidade, aonde pela graça e misericórdia de Deus você vai sendo tornado cada vez mais parecidos com o segundo e perfeito Adão, Cristo Jesus. E aí, você é convidado a participar da Santa Ceia, da ceia de Cristo, a ceia da obediência, uma ceia que é completamente oposta àquela na qual você já havia sido incluso quando nasceu como pecador. Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E aí agora na ceia de Cristo, você tem acesso à ceia da vida, você tem acesso à ceia da obediência. Você não mais está no jardim do Éden e na queda, mas no cenáculo, na presença do Deus vivo e verdadeiro. Antes era a árvore do conhecimento e agora você tem acesso livremente à árvore da vida. Antes a maldição, agora a cura. Antes a queda, agora a ascensão. Antes os seus olhos estavam fechados, os seus olhos estavam abertos para a nudez e fechados para Deus, para a santidade. Exatamente como Deus nos falou hoje no texto de Isaías capítulo 6. Foi exatamente por essa razão que Isaías reagiu da maneira que ele reagiu. Eu estou diante do Deus que é santo e santo e santo. E eu sei que sou pecador. E agora os seus olhos foram abertos para conhecer a Deus. Antes, as consequências da ceia na sua vida, da ceia adâmica, eram a doença, o envelhecimento e a morte. Agora, a cura, a eternidade e a vida. Antes, você era distanciado naturalmente de Deus. Agora você é naturalmente trazido pelo seu Santo Espírito. Antes os seus olhos estavam fechados, agora abertos. Antes você não tinha confiança nenhuma. Agora você tem a certeza de que as coisas vão melhorar. Não porque você é uma pessoa positiva, mas porque você sabe que a sua vida está nas mãos de um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E sendo Ele soberano sobre todas as coisas, nada Deus permite que não tenha um propósito na vida dos seus servos. Mesmo que seja dor, mesmo que seja o sofrimento, mesmo que cause lágrimas, Deus sabe de todas as coisas. Ele sempre sabe. A certeza da injustiça no lugar da garantia, a certeza da justiça no lugar da injustiça. Antes, nós estávamos isolados e sós. Agora, temos a comunhão e a companhia de Cristo Jesus. Mais uma vez, Deus sabe de todas as coisas. Independente da nossa capacidade de entender ou não o que Deus permite acontecer na nossa vida, nós precisamos confiar que o cuidado de Deus sempre se fará presente na nossa vida e ao longo da nossa caminhada. E essa certeza precisa necessariamente gerar em nós um sentimento de gratidão tal
que essa gratidão nos leve aos confins da terra para anunciar o evangelho da graça. Esse mesmo evangelho com o qual nós fomos alcançados e temos sido transformados. Porque Adão e Eva comeram para a perdição e morte eterna, mas agora Cristo e a igreja comem para a salvação e a vida eterna. Por isso, a ceia do Senhor é tão importante. E por isso a ceia do Senhor é não apenas uma proposta individual, mas também uma proposta cultural e até mesmo transcultural. Porque uma vez entendedores do sentido e do significado dessa ceia, desejamos tamanha salvação não apenas para nós, mas para todos aqueles que não a têm. Todos aqueles que têm a vida marcada pelo sofrimento, pelo isolamento, pela dor, pelo caos, pela violência, pela morte, pela destruição, exatamente como nós éramos. E exatamente como voltaríamos a ser se tirassem Jesus da minha vida e da sua vida. Tira Jesus da minha vida e da sua vida, para você ver que tipo de pessoa vai ficar. A pior de todas as pessoas. Eu garanto para você que tudo que há de bom em você tem sido resultado do agir de Deus na sua vida, no sentido de transformá-lo em uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo, na maneira de pensar, na maneira de falar e na maneira de agir. Por isso, nosso coração precisa levar em consideração não apenas o estado em que nós estamos, mas o estado em que nós estávamos, ou até mesmo ficaríamos, se não fosse a graça de Deus em Cristo Jesus. E mais uma vez, isso deve gerar no nosso coração um profundo sentimento de gratidão, que nos leve não apenas a viver o Evangelho, mas a proclamar o Evangelho na nossa vida de tal maneira que as pessoas sejam naturalmente atraídas a Cristo pelo meu e pelo seu testemunho. Afinal de contas, aquilo que você faz é a sua missão nesse mundo. É a sua missão. Mais uma vez eu digo, o conceito de que a gente faz alguma coisa para ganhar dinheiro vem do paganismo. No seu caso, em tudo o que você faz, seja como médico, engenheiro, arquiteto, faxineiro, lixeiro, pintor, tudo que a gente faz, nós, na verdade, o fazemos para Deus, no serviço de Deus. É a nossa missão nesse mundo. E esse entendimento, ele foi tão poderoso que uma vez ele mudou a história. Isso chama-se Reforma Protestante. Até aqueles que não temiam a Deus e que tratavam a religião como um mero estudo de pesquisa, foram capazes de ver isso. Max Weber, tratando da ética protestante e o espírito do capitalismo, foi capaz de ver que na sociedade protestante, à época dele, o melhor marido era protestante, a melhor esposa protestante, o melhor empregado protestante, o melhor patrão protestante, e assim por diante, os melhores da sociedade. E fez com que o estudioso se perguntasse, o que é que tem nessas pessoas, no que é que elas acreditam que fazem delas o melhor da sociedade? E a resposta, e olha que coisa interessante, alguém que está trabalhando fora das Escrituras, a resposta que o cientista, o estudioso chegou é que os protestantes tinham um claro entendimento de que tudo o que eles faziam, eles na verdade faziam para Deus. E para a glória de Deus.
Deus precisa ser glorificado na nossa vida, não apenas nas nossas palavras, não apenas nos nossos pensamentos, não apenas nas nossas atitudes, mas também no nosso trabalho, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Em todas as áreas da nossa vida, nós temos o compromisso, ou deveríamos ter o compromisso explícito de glorificar a Deus e buscar a glória de Deus. Consequentemente, atraindo as pessoas ao Evangelho a partir do nosso testemunho. Porque nós fomos deixados aqui com uma única missão. E essa missão é refletir a glória de Deus em Cristo Jesus na nossa vida. Só uma missão. E aí nos chama a atenção, né, porque nós estamos em Campina Grande, o maior São João do mundo, né? As pessoas dizem. E é interessante que as pessoas pensam no São João do mundo, o mercado fala sobre festas, sobre vendas e marketing, tudo isso em torno das festas juninas e do São João. Mas ninguém para lembrar da vida e da atitude de João Batista, que foi marcada por um profundo sentimento de obediência. João Batista foi obediente até o fim. Ele só tinha uma missão: preparar o caminho do Messias. E ele não se desviou nem da direita, nem para a direita, nem para a esquerda. Ele cumpriu cabalmente a missão dele. Isso é obediência. É esse tipo de disciplina em João Batista, em Jesus, que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. Ao ponto, e isso é tão importante para Deus, porque muitas vezes a gente quer fazer muita coisa para Deus, mas não é aquilo que Deus está pedindo, nem aquilo que Deus quer. Quando a única coisa que Deus quer é que sejamos obedientes. Às vezes nós estamos dispostos a nos sacrificar, quando a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E quando eles vieram dizer para Jesus que cortaram a cabeça do primo dele, o João Batista, Jesus diz: em verdade vos digo que dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele não fez nenhum milagre. Ele não fez nada de extraordinário. Ele não fez nada que causasse impacto ou trouxesse para ele fama, prestígio, status. Ele simplesmente obedeceu. Como eu gosto daquela imagem de Jesus no Getsemane na quinta-feira à noite, certamente pensando na igreja presbiteriana do Catolé e dizendo para Deus: passa de mim esse cálice. Nenhum deles merece o que eu estou para fazer por eles. Mesmo que eu passe toda a eternidade tentando explicar para eles, ensinar para eles o tamanho dessa obra que eu agora faço por cada um deles, ainda assim a eternidade não seria suficiente. Eu não quero. É isso que significa: passa de mim esse cálice. E aí imediatamente ele diz: todavia, seja feita a tua vontade. Eu vou obedecer. Eu vou obedecer até o fim. Apesar de nenhum deles merecerem lá na igreja de Catolé. A começar pelo Leonardo. Até o menorzinho. Porque o Senhor os ama. E o Senhor tem um projeto de vida a ser desenvolvido na vida dessas pessoas. É por isso que eles são convidados a essa ceia, a ceia da paz, a ceia da alegria, a ceia do perdão, a ceia da gratidão, a ceia da celebração da salvação, a ceia da comunhão, tanto vertical quanto horizontal, a ceia da antecipação da ceia eterna, a ceia do futuro, a ceia
do empoderamento missionário. Todas as vezes que tomamos a ceia, para usar uma palavra que se usa muito hoje em dia, somos empoderados por Deus a ir ao mundo. E não apenas falar do Evangelho, mas viver o Evangelho, de tal maneira que as pessoas ao nosso redor sejam transformadas. É por isso, irmãos, que por essas e muitas outras razões, a Santa Ceia é sempre uma proposta missionária. E nós jamais podemos nos esquecer disso. Ela não é só para nós. Ela é para gentes de todos os povos, raças, línguas, tribos e nações. E Jesus só fica feliz mesmo quando ele vê representados gentes de todas as etnias da terra assentados na mesa dele, na mesa do Cordeiro, na mesa da alegria, na mesa da paz, na mesa da justiça. Apocalipse 7:9. Então, João viu diante do Cordeiro gentes de todas as famílias da terra adorando e bendizendo ao Cordeiro, dizendo que o Cordeiro era digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Nós ainda não chegamos lá. Apocalipse 7:9 ainda não é uma realidade, mas é uma garantia. Vai acontecer, com ou sem a nossa participação, porque Deus é mais que poderoso para fazer isso acontecer. É a obra dele, é a missão dele, e nós somos comissionados, ou seja, coparticipantes na missão que é dele. Ele é o mais interessado em que isso aconteça. E o nosso coração deve ser mobilizado a partir de um profundo sentimento de gratidão, porque, afinal de contas, não merecemos o privilégio que é tomar dessa ceia. Não merecemos. Você pode vasculhar a sua alma. Você pode ir às profundezas do seu coração e do seu espírito. E você vai perceber que se Deus colocasse qualquer outra pessoa para ter essa honra, esse privilégio, essa pessoa certamente seria melhor do que eu e você temos sido. Mais fiel, mais obediente, mais dedicado, mais compromissado, mais entregue. Quantas vezes a gente decepciona o Senhor? Como nós tendemos ao comodismo, como nós tendemos à acomodação, como nós tendemos às garantias do Evangelho, excluindo as responsabilidades do Evangelho. Como nós somos, queridos irmãos, insensíveis e egoístas. Porque num mundo onde há 8 bilhões de pessoas, eu garanto que a coisa que as pessoas mais gostariam é ter esse privilégio. Esse privilégio que eu e você temos de tomar desse cálice e beber e comer desse pão, relembrando aquilo que Cristo fez por nós. Essa obra tão maravilhosa que nós nunca seremos dignos. Nunca. Entretanto, a palavra de Deus para nós é: mesmo que você não acredite em você mesmo, eu acredito em você. E eu acredito tanto em você que eu fui capaz de me sacrificar na cruz do Calvário para que você tivesse uma chance. Você já era participante da ceia da morte. E o que eu quis para você foi te tornar participante da ceia da vida, no desejo de que você entenda
talvez um pouquinho, do quanto eu te amo, do quanto você é precioso para mim, do quanto a sua história tem sido por mim trabalhada para que você seja aquela pessoa que eu sonhei com você antes da fundação do mundo. Deus tem um ideal de você, de mim. Nós ainda não chegamos lá, mas Ele tem um ideal no coração dele. E nós vamos chegar lá. Você e eu vamos chegar lá. Nós venceremos, porque não depende de nós. Depende do Senhor e da glória do Senhor. Bendito seja o Senhor por isso. Ele é a nossa força. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso exemplo. Ele é o nosso maior amor. Nada, nem ninguém. E é isso que eu preciso que você entenda. E diga para Ele, na hora de tomar o pão e de beber o cálice: eu quero que o Senhor saiba que nada nem ninguém é mais importante do que o Senhor na minha vida e no meu coração. O Senhor é o meu tudo, mais do que o ar que eu respiro, mais do que as batidas do meu coração, mais do que os minutos da minha vida escoados na ampulheta do tempo. Tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou, esse sopro de vida, eu entendo que vem do Senhor e é sustentado pelo Senhor. E como resposta a tudo isso, eu quero que o Senhor saiba que não é apenas uma história que eu leio na Bíblia, mas é um posicionamento que eu tomo. E o meu posicionamento ao Senhor, como resposta ao Senhor, é o mesmo do teu servo na passagem. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Bendito seja o Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela beleza e grandeza da tua palavra. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos e pedimos que a sua palavra não apenas encontre guarida no nosso coração, mas transforme profundamente as nossas convicções. Que a tua palavra ressignifique muita coisa na nossa vida. Que as muitas coisas que nós demos ou damos prioridade sejam ressignificadas tendo em vista a eternidade e a missão do Senhor para cada um de nós. Entendemos pela tua palavra que nós fomos escolhidos para participar dessa ceia, dessa santa ceia, escolhidos a dedo, escolhidos pelo Senhor. E isso não é qualquer coisa. Muitos adorariam ter esse privilégio, mas aprove ao Senhor olhar para nós. E nós te adoramos e te bendizemos por isso. Sempre o faremos. Sempre o faremos. Até quando o nosso coração bater pela última vez, estaremos fazendo isso. E aí o faremos na eternidade, junto com os anjos, os teus servos, os querubins e todos os que antes e depois de nós, como nós, são devedores ao Senhor, à tua graça, à tua misericórdia e ao teu incomparável amor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.